Olá, pessoal. Meu nome é Thaís. Sou residente do programa Residência Pedagógica do subprojeto Física Matemática. E no vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre espelhos esféricos e no final sobre a formação de imagens nesses espelhos. Então, para iniciar, nós vamos relembrar um pouquinho o que são esses espelhos esféricos e a forma deles. No caso, eles possuem a forma de uma calota esférica e podem ser côncavo, que é o lado espelhado, é a parte de dentro aqui da esfera, e o convexo, que o lado espelhado é a parte de fora da esfera. Então, nós temos esses dois tipos. E aqui a gente tem uma relaçãozinha, uma demonstração dos elementos de um espelho esférico. Então, nós vamos ter o vértice, o foco do espelho, o centro de curvatura, e percebam que esse Fzinho menor é a distância focal, que é a distância do vértice ao foco. E temos também a distância do vértice ao centro de curvatura, que é o raio de curvatura. Então, é fácil perceber que a distância focal ela vai ser o nosso raio de curvatura dividido por 2, ou seja, o raio de curvatura é igual a 2 vezes a distância focal. E aqui nós temos também o eixo principal, que também é conhecido como eixo óptico. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os raios notáveis, ou seja, por onde a gente consegue encontrar a imagem fazendo um diagrama de raios, que são os raios principais. Então, nós vamos aqui comparar do espelho côncavo e também no espelho convexo. Primeiro, nós vamos ter aquele raio que entra, ele incide no espelho, paralelo ao eixo principal, e ele é refletido passando pelo foco. E para o espelho convexo, é a mesma coisa. Ele vai incidir paralelo ao eixo principal, mas ele vai refletir para cá. E o seu prolongamento é que passa pelo foco. No caso número 2, nós vamos ter o contrário, que é o raio passando pelo foco e refletindo paralelo ao eixo principal. E aqui para o espelho convexo, nós vamos ter o raio como se fosse passar pelo foco, aqui o prolongamento dele passa pelo foco, e ele é refletido paralelo ao eixo principal. Temos também o raio que incide no vértice e ele reflete com o mesmo ângulo de incidência aqui, ou seja, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E para o espelho convexo é a mesma coisa, não tem diferença nesse caso. E aqui o caso número 4, para o espelho côncavo, é o raio que ele passa pelo centro de curvatura, é o raio incidente, e ele reflete pelo mesmo lugar, ou seja, ele volta pelo centro de curvatura. E aqui no espelho convexo é a mesma coisa, como se ele estivesse fosse passar pelo centro de curvatura, ou seja, o seu prolongamento, e ele volta pelo mesmo caminho. Então, pessoal, agora sobre a formação de imagens, nós vamos ter que no espelho côncavo, vamos observar no simulador com o objeto antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, no foco e depois do foco. Já no espelho convexo, não vai influenciar em nada, pois a imagem vai ter a mesma característica, independente da posição do objeto. Então, vamos para o simulador agora. Bom, pessoal, agora que nós vamos ver no simulador, nós vamos estar utilizando esse simulador aqui, que é o VASCAC. Tem muitas simulações de física. E agora nós vamos ver essa daqui dos espelhos esféricos, começando pelo espelho côncavo. Então, nós vamos ver a situação em que o objeto está posicionado antes do centro de curvatura, que é essa daqui em que ele já está. Ou seja, a gente pode movimentar ele aqui, contanto que esteja antes do centro de curvatura. Então, primeiro nós vamos acionar aqui esse raio vermelho. E esse raio vermelho, ele é o que incide aqui no espelho, paralelo ao eixo óptico, ou eixo principal. Então, ele vai sair passando pelo foco. O próximo raio, ele vai passar pelo foco e vai ser refletido paralelo ao eixo principal. O terceiro raio, que é esse verdinho aqui, é o que passa pelo centro de curvatura. Então,
ele vai voltar por cima dele mesmo. E, por último, nós temos o raio, que incide no vértice do espelho e é refletido com o mesmo ângulo com que ele foi incidido, ou seja, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais aqui, que a gente dá para perceber, fica mais visível. Então, observem que todos esses raios eles se cruzaram nesse ponto aqui. Mas por quê? O que será que tem aqui? Então, a gente vai ver agora. E é justamente onde a imagem se forma. Então, agora a gente vai ver as características da imagem nesse espelho. E nós vamos entender que ela é uma imagem real, porque ela está do mesmo lado que o objeto está. Ela é uma imagem invertida, porque nós podemos perceber aqui a inversão dela. E ela é menor que o objeto. Então, essas são as características da imagem. O próximo é com o objeto posicionado no centro de curvatura. Então, vamos posicioná-lo aqui no centro de curvatura e vamos acionar todos os raios para ver o que acontece. Então, o que nós vamos perceber é que aqui a gente vê uma certa semelhança de onde é que os raios estão passando, que é bem aqui. Mas está faltando apenas um raio, que é o raiozinho verde que passa do centro de curvatura. Mas como é que vai passar se o objeto está bem aqui em cima? Então, é o que a gente vai observar já já. Vamos só esperar aqui mais um pouquinho que ele aparece. Então, tá aqui ele, ó. Ele vai passar pelo centro de curvatura. Então, com isso, a gente vai ter que a imagem vai ser essa daqui. Então, a gente vai ter aqui a posição da imagem e do objeto, que é de 8 centímetros em relação ao vértice. E a altura dos dois é de 1 centímetro, ou seja, eles têm a mesma altura. Então, a imagem vai ser invertida, como nós vemos aqui, real, porque está do mesmo lado que o objeto, e igual em relação ao tamanho. Agora, nós vamos ver a situação em que o objeto está posicionado entre o centro de curvatura e o foco, ou seja, nesse espaço aqui. Então, vamos colocar o objeto aqui e vamos acionar os raios. Então, como a gente já viu como é que cada um vai estar acontecendo, eu vou acionar logo todos. E aqui a gente vê que a imagem vai estar se formando nessa direção aqui. Então, como a nossa tela aqui está pequena, a gente não consegue ver a imagem. Mas vamos afastar aqui um pouquinho para poder refazer aqui, posicioná-lo entre o centro de curvatura e o foco. Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto. Então, a nossa imagem vai estar bem aqui, ó, onde os raios se cruzam. Então, as características dela são uma imagem real, como nós podemos observar, ela é invertida e maior que o objeto. O próximo é com a imagem com o objeto no foco. Então, objeto posicionado no foco. Vamos ver o que vai acontecer. Acionando todos os raios aqui. O que nós vamos observar? Percebam que os raios, eles aparentam estar aqui paralelos uns aos outros, esses três aqui. Então, se eles estão paralelos, a imagem não vai se formar, ou seja, é uma imagem imprópria. Vai acabar não formando nenhuma imagem. Então, é isso que nós temos quando o objeto está posicionado no foco. Agora, o nosso último caso, nós vamos ver o objeto posicionado depois do foco, ou seja, por aqui. Então, vamos ver o que acontece acionando todos os raios.
Então, percebam que os raios eles não vão se cruzar aqui. O que vai acontecer? Apenas o prolongamento dos raios é que vão se cruzar desse outro lado, ou seja, depois do espelho. Então, o que nós vamos obter é uma imagem bem aqui atrás do espelho, que é justamente uma imagem virtual, porque não está do mesmo lado que o objeto. É uma imagem direita, como nós podemos ver, ela não está invertida como as outras estavam, e ela é bem maior que o objeto. Então, essas são as características quando o objeto está posicionado depois do foco. E para finalizar, nós vamos ver como é que isso ocorre no espelho convexo. Então, nós temos aqui um espelho convexo, temos o objeto, e percebam que o foco e o centro de curvatura são posicionados desse lado. Então, não tem como nós posicionarmos o objeto no foco, no centro de curvatura, nesse caso aqui. Então, nós vamos acionar aqui os raios e mostrar a imagem já. E vamos perceber que a imagem sempre vai estar desse lado aqui e vai ser uma imagem virtual, porque está desse lado. Direita, como nós podemos ver, ela não está invertida e sempre menor que o objeto. Percebam que independente da posição que eu colocar o objeto, a imagem sempre vai ter essas mesmas características. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.